Olá, boa noite, boa noite, buenas noches, guten Nacht, boa noite. Oi, Márcia, estamos começando agora, nossa querida Rosa já aqui para trabalhar para o bem maior, dentro da ordem do Criador. Marinete, meu amor, bem-vinda! Vamos conversar hoje sobre para onde a nossa alma olha. Boa noite. Alô! Hello! Como está? Então, mais um domingão. Juntas e misturadas, né, Rosa? Domingão. Olha a Marinete, a Márcia. Olá, meninas. Vamos Olha, chegando. Gê, eu tenho aqui uma notícia bombástica. Conta-nos. Oi, Eu já Rê. pus na minha página de numerologia, né? Ou terapias, neste caso Instagram é Rosa Oeste Terapias, que a nossa energia desta semana é de libertação. Uau! Aproveitem bem. Porque eu estive aqui a ver numa coisa que se chama Borda d'Água, almanaque, o verdadeiro almanaque, que é para fazer, as luas todas do ano todo, pronto, há várias informações. E a lua em Portugal, a lua cheia, vai entrar amanhã às 23h55. Não sei se estás a ver. 555, não é? 23 é 5, 5, 5. Por isso, minhas amigas, vocês aproveitem esta lua cheia para se libertarem das amarras que têm aí. Ou com uma consulta, ou com um livro, ou com um retiro, ou com um workshop, ou com uma live. Aquilo que vocês quiserem. Mas aproveitem. Aproveitem que isto está poderoso. Porque esta lua cheia é uma lua cheia no eixo de peixes virgem, que é o doente e o médico. Não sei se estão a ver. A energia do corpo e a energia da mente. Por isso, aproveitem para libertar tudo o que tiverem para libertar. Está bem? Temos uma Tenham essa semana. consciência. É uma excelente semana, uma excelente semana. Aqui vai haver eleições no próximo domingo. Eu provavelmente no próximo domingo não vou poder estar com vocês, porque vamos estar no processo eleitoral, não é? O mais certo é que não esteja, pronto. E se não tiver mesmo e for ver a vossa live, ou andar por aí a passear e depois digo, meninas, ganhamos! Eu não sei porquê, mas só me veio a palavra ganhei. Oi, Anne. Olá, tudo bem, Anny? Oi. Por isso, isto vai ser assim. Prepara-te, Anny. Esta semana é bombástica. Prepara-te. Semana da lua cheia, onde a lua está no eixo de Virgem Peixes, é assim poderosa, ok? Se há luas poderosas, esta é uma delas, certo? Porquê? Porque ela trabalha a nossa sombra, não é? Vai operar na nossa sombra, que é o peixe, é o todo, a parte do peixe é a integração do todo, não é? A consciência una, não é? A unidade, que é o que nós falamos muito na quântica, que temos uma consciência de unidade, e o Virgem é a saúde, o olhar, o serviço, que é o que nós damos a fazer isto. Olha, nós somos aqui 3 virgens, estamos sempre ao serviço, aos domingos, não é? Na energia do sol, que é o dia do domingo, Rosa, energia do sol. eu diria que Consciência. Estamos sempre a serviço todos os dias, de domingo a domingo. Então, sim, mas quando fazemos as nossas lives, nós estamos a fazer este eixo, estamos a fazer o que nós sentimos, estamos a dar de presente a quem vem aqui iluminar as consciências, é o que nós estamos a fazer aos domingos, não é? Gente, eu queria... Passamos na energia de Vênus, que estávamos na energia de Vênus, que era às sextas-feiras, passamos a ser para os domingos, que é uma consciência ainda mais ampla, porque o Sol, dentro do Sol está o Pai da vida, não é? O Sol é o que faz, é o calor, não é?
É o fogo que faz parte de o sentirmos vivos, não é? Isso é o verdadeiro sol. Então, que lindo, É Rosa. assim. Gratidão por tanta informação. Hoje é um dia muito especial para a gente, para todas nós consteladoras, né? Hoje é aniversário da passagem do grande Bert Hellinger, né? Ele fez a passagem em Ok. 2019, né? E hoje está completando 2 anos da ida dele, né? Então, eu queria deixar essa informação porque é uma informação bastante significativa, que eu fui apresentada a obra dele, né? E tô ainda começando. Muito, muito devagar. Eu tô engateando feito um bebê, com chupeta na boca. Mas o pouco que eu já engateei, o pouco que eu tô entendendo a grandeza deste homem, né? O legado que ele deixou para a humanidade e que muitas pessoas não veem como uma ciência. Muitas pessoas o criticam, mas o que é ciência, né? Ciência é algo que se pesquisa, que é irrefutável, que seu resultado é irrefutável e que é fruto de aprovação na academia, fruto de aprovação, enfim. E as constelações familiares que foram estruturadas, elas não foram criadas, elas foram estruturadas por Bert, né? Eu tô tão íntima de Bebé, por Bert Hellinger, né? Elas, a cada dia, elas vêm mostrando a sua contribuição. Um homem que deixou o que ele deixou. Ele não buscava reconhecimento, ele não buscava enriquecimento, ele apenas falava o seguinte: eu vivencio, eu percebi, eu senti, eu tomei consciência desse fenômeno. Aí, quando você vai analisar esse fenômeno, que são as constelações familiares, gente, eu nem fiz nem tô dando boas-vindas pro povo, a gente tá tão animado para falar aqui hoje, que, pessoal, manda aviãozinho aí para chamar a galera para cá, tá? E, enfim, boa noite a todo mundo. Pronto, tá? Boa noite a todo mundo. Já fiz a abertura. E aí, um homem que deixa um legado dessa magnitude, né, para a humanidade, ele precisa ser lembrado e reverenciado. Porque até nós conhecermos, até nós nos aprofundarmos em quem foi Bert Hellinger, existe uma série de um caminho assim tortuoso de julgamentos, de experimentos, um caminho em que você tem que quebrar vários paradigmas, você tem que abrir mão de várias crenças, né? Você tem que abrir mão de tudo aquilo que te engessava para olhar sem julgamento. O que é que esse homem trouxe? Gente, esse velhinho, o que é que ele trouxe? Gente, é extremamente disruptivo esse método, essa metodologia, faz com que a gente olhe, se aprofunde, mergulhe no eu de forma tão, tão profunda e é tão contributivo para o desenvolvimento humano que sim, ele merece a nossa reverência. E eu vim e trouxe essa Sem informação. dúvida. Eu trouxe essa informação aqui hoje porque eu acho fundamental, né? Aquelas pessoas que estão aqui assistindo essa live, porque de alguma forma já ouviram falar em Bert Hellinger ou já ouviram falar nas constelações familiares. Então, saibam que este homem é quem estruturou as constelações a partir de uma vivência própria, né? Ele agregou, ele buscou uma base fenomenológica, né, científica fenomenológica, e agregou a sua vivência, como ele cresceu como ser humano em sua experiência, né? Desde criança, vivenciou o nazismo, a Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu antes da Primeira Guerra, né? Viveu aquele período de escassez. E aí ele viveu a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra ele foi trabalhar para o exército alemão, sim, ele era alemão,
nasceu lá, ele não tinha escolha, mas pelo pensamento dele, ele foi alijado, ele foi rotulado, né, dentro dessa cultura alemã. Então, aí ele foi para a África, onde ele pôde vivenciar, observar e estruturar o que hoje nós conhecemos como as constelações familiares, né? Então, aqui eu reverencio. Eu também. Olha, Gê, e acrescento que depois de uma pesquisa enorme que eu fiz, depois de ver tantos vídeos em 2017, 2018 do Mário Cosina, porque era o que tinha mais de vídeos sobre constelações familiares, ele falava muito sobre constelações familiares, e eu pesquisava, pesquisava, pesquisava. Foi em setembro de 2019 que eu soube que ele tinha falecido. Eu estava num fim de semana quando soube que ele tinha falecido no dia 19. Foi muito engraçado. Por isso, é assim, eu posso dizer que eu abro a porta, a minha porta das constelações em setembro de 2019. Eu fiz a minha primeira constelação em setembro de 2019 e não parei até hoje. Por isso, e sinto que cada vez, quanto mais sei, mais tenho que aprender. Já eu tenho consciência. É isso que eu sinto. Analisando e vendo a obra de Bert Hellinger, né, vendo quem ele foi e eu digo, Rosa, quanto eu mais sei, mas eu não sei de nada. Então, porque cada movimento de constelação que a gente passa, que a gente vivencia, traz um ensinamento tão profundo sobre o que é ser humano, né? E assim, é isso, gente. Não deixemos esse dia de hoje passar desapercebido. Sem fazer uma homenagem a ele. Sim, e hoje o tema que nós trazemos é uma homenagem a ele. Sim. Que o tema, que por sua vez é para onde olha a minha alma. Gente, vocês já pararam para pensar para onde olha a alma de vocês? Eu confesso que eu até um pouco antes da live, eu até mandei uma mensagem para a Ana, disse, Anne, a gente vai começar a falar de para onde olha a nossa alma. Assim, eu nem sei para onde olha a minha. Isso. Mas isso você precisa de ter uma parada e se auto-vasculhar internamente. E aí foram chegando alguns insights, assim, e eu fui costurando uma apresentação aqui para dizer para onde olha a minha alma, né? Então, quando a gente começa tem algo nos incomodando, tem algo nos causando alguma dor, né? Nós temos aí algumas alternativas, né? Que eu listei aqui. Na verdade, seria para onde ela deve olhar. Que frase pesada, né? Para onde a minha alma deve olhar? Ela deve olhar para onde ela sentir que tem que olhar. Então, nesse momento, eu fiquei reticente. Não, ela não deve olhar. E aí eu fiz uma outra pergunta para mim. Ela olha para a minha dor, a minha alma, e aí eu pergunto a vocês que estão assistindo, para onde elas olham? Ela olha para onde está a sua dor? Ela olha para a dor? Para a doença, para a separação, para o problema de relacionamento. Ela olha para o filho que está causando, entre aspas, uma desarmonia no seu sistema. E eu pensei, ela pode olhar assim, para a dor. Ou ela olha para a causa da dor. Ela está olhando para o que está causando a dor, a causa raiz da dor. Ora, se ela já olha para essa segunda hipótese, já é bem melhor. Porque a partir do momento que eu olho para o que está me causando dor, não para a dor, eu não estou colocando um band-aid numa fratura, né? Eu estou suturando e colocando gesso para consertar aquilo que está me doendo, né?
E também pensei, mas a minha alma pode olhar para a dor, a minha alma pode olhar para o que me causa dor. E aí eu concluí que a alma de Jeanine, muitas vezes, isso é um processo muito lento, ela olha para onde eu decido olhar, para onde eu deixo o meu foco. Então, se eu deixo o meu foco na dor, ela vai ficar ali. E muitas vezes as pessoas deixam o foco na dor e fazem uma coisa que é totalmente dissonante do que o universo diz pra gente, né? Quando eu olho para o... Quando eu deixo a minha energia, quando eu foco na minha dor, eu demando muita, toda a minha energia ali. Eu tô co-criando dor em cima de dor. E chega um ponto que eu me resigno. Não, eu tenho que sofrer mesmo. Essa é a minha dor, essa é a minha história. Deixa eu te falar uma coisa, né? Não, né? Não. Ninguém nasceu para dar errado nessa vida. Porque Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E aí a gente já recai numa outra questão. O que é vida em abundância, né? É acordar todos os dias de manhã, respirar, comer e dormir? Não. Vida em abundância é prosperar, é amar incondicionalmente, é ser feliz simplesmente porque eu sou um fractal dele. Compreendem? Então, gente, essa questão de para onde a minha alma olha, ela olha para onde eu comandar que ela olhe. E isso faz toda a diferença no meu caminhar, né? Porque se eu fico aqui, ó, na escala Hawkins, na culpa, na dor, na vergonha, na apatia, eu tô dando foco, eu tô ressoando com a minha dor. Eu me resigno com a dor. Mas a partir do momento que eu decido olhar para isso, eu já subo um degrau. Eu já tive a iniciativa, né? Eu já quis fazer. Isso é valioso demais, né? E aí, quando eu descubro lá no meu íntimo que eu passei tanto tempo valorizando aquela dor, resignada naquela história, eu resolvo sair dali e ressoar, tá? Eu não vou ser dissonante do bem maior, na fonte criadora. Eu quero ressoar com a energia da fonte criadora, né? E sendo assim, eu consigo descobrir para onde ela olha e posso comandar para onde ela olha. E isso tem uma ligação, eu penso muito, Anne, em você. Quando eu estava pensando, eu estava sentada aqui pensando, mas para onde é que ela olha, né? E aí, né, Rosa e o pessoal que está aí assistindo, eu entendo que tem tudo a ver com aquela questão da quântica, das constelações. E eu falo, gente, eu falando para mim mesma, né? Eu digo, gente, eu fico impressionada em como tudo é sistêmico, como tudo é entrelaçado e emaranhado mesmo, sabe? Porque se eu busco, eu poderia, hoje já é uma boa noite, eu poderia tornar esse tema teológico. Eu poderia trazer uma religião para esse tema e dizer que a minha alma tem que olhar para onde o padre disse que ela tem que olhar, ou para onde o pastor, ou meu pai de santo, ou sei lá, o meu líder religioso disse que eu tenho que olhar para tal lugar e a minha alma vai olhar para aí. E ao mesmo tempo, eu tomo a consciência de que não, a minha alma vai olhar para onde eu disser que ela tem que olhar. Porque eu sei o que eu estou sentindo. A dor é minha. E se a dor é minha, a causa raiz está em mim ou no meu sistema. E quando eu decido olhar isso, eu descubro para onde a minha alma olha. E tá tudo interligado, né, Ana? Essa questão de energia, de quântica, de universo, da fonte criadora, né? De tudo que é. Na Bíblia,
eu lembro muito do professor Eric quando eu falo sobre isso, né? Que o insight que ele teve em relação à física quântica foi que ele estava num processo muito, muito difícil da vida dele e ele foi ler a Bíblia e estava lá, Gênesis, faça-se a luz. E a luz foi feita, né? E aí ele assistiu a um documentário, eu não lembro aonde, em algum desses discoveries da vida, que falava do que a gente conhece como Big Bang, que iniciou falando assim, e o universo se iluminou. E ele fez esse paralelo entre a leitura bíblica do Faça-se a Luz e a leitura científica do E aí o universo se iluminou. E foi nesse momento que ele teve aquele despertar e se tornou aquela referência maravilhosa e marcou nossas vidas, né? Tão amorosamente. E aí, com essa linha de pensamento, eu entrego para as meninas, essa que foi sua apresentação, gente. Eu entrego para as meninas, né? Para a gente continuar falando um pouco sobre para onde as almas, ou a nossa alma olha, né? Eu confesso que refletindo sobre isso, quando a gente decidiu que ia ser esse tema, a palavra que me vinha era para tudo que é profundo. E eu comecei a refletir em relação a, certo, tudo que é profundo o quê? E eu comecei a entender que, pelo menos para mim, né, a alma é a nossa conexão, né, é uma conexão com algo maior, algo bem maior do que a gente, né, e que ela vai olhar sempre para isso, né, que a gente pode chamar de propósito, de missão, de essência, do que a gente quiser chamar. Mas ela olha para aquilo que ela tem que olhar. Ela olha e é algo maior, né? Mais do que eu. Só que como eu tenho livre-arbítrio, pode ser que eu escolha não prestar atenção nisso, né? Então, ela está olhando para aquilo que tem que olhar. Só que nesse caminho, né, nesse caminhar, eu tenho que resolver algumas questões. Eu preciso resolver algumas questões, né? E considerando... e ela olha para aquilo que é natural. Né? Não só a minha, mas a nossa alma como um todo. Ela está conectada com algo maior. Né? E não só com esse mundo materialista que a gente conhece e que a gente aprendeu a senti-lo com os 5 sentidos. Ela olha para algo bem mais amplo, bem mais expandido. E aí, trazendo para mim, e até homenageando Bert Hellinger, né? É para aquilo que é mais profundo. Então, eu preciso me aprofundar. Né? Bert Hellinger, quando começou, primeiro, quando ele começou a ouvir sobre constelações, né? Quando ele aprendeu sobre constelações, quando ele participou de um congresso no qual ele começou a ouvir isso, ele se aprofundou em tudo. Ele se aprofundou na terapia primal, ele se aprofundou na Gestalt, ele se aprofundou na terapia transacional, na hipnose, né, na terapia do script, na terapia centrada no tema. E cada aprofundamento desse, e não era um aprofundamento raso, né? Era quando ele foi estudar sobre hipnose, ele estudou toda a obra de Freud, né? E não é uma obra curta, é uma obra extensa. E assim ele se aprofundou na PNL, né? As frases sistêmicas que ele recomenda, né, no seu método, vamos chamar assim, na sua terapêutica. Tem um pouco de PNL. Na bioenergética, né, que ele pegou muita coisa, porque trabalha com o corpo, primeiramente. O que é que a gente diz numa constelação? O que é que você sente no corpo? O que você sente no seu corpo que não é seu, quando é para o representante. E quando é para o constelado, como o seu corpo... E eu falando do corpo, ele começa a arrepiar. Então, ele se aprofundou muito em tudo, né? Ao ponto de ser convidado para um congresso de psicanálise com o título de psicoterapeuta, um título honoris causa, porque ele nunca se formou em psicologia, mas ele foi reconhecido como doutor nisso, né? E tantos prêmios ganhou, né? E
por mais que ele não precisasse, né, comprovar nada cientificamente, tudo veio de ciências de todas essas que eu citei, muito mais, né? E de experiências e de vivências. A partir do momento que ele se aprofunda em cada uma delas, ele vai absorvendo aquilo. A alma dele era muito profunda, né? Era algo que com 65 anos ele ainda estava se aprofundando, ainda estava começando, né? Aquilo que ele nos deixou. Então, assim, e aí se casa, né, com a sua segunda esposa, que é a Sophie Hellinger, e que ela é cientista e traz a parte da quântica, e traz essa visão, né, traz uma visão ampla. É fenomenal, né? Então não tem como a escola dele passa a ser a Hellinger Science, né? Schuller, era a Hellinger Schuller e passa a ser a Hellinger Science em 2005. Vê como é recente. E ele não era tão jovem assim, quando ele começou a aprofundar tudo isso. E ele aprofundou, assim como o professor Eric, né? Não foi tudo muito raso. Era tudo muito aprofundado, muito profundo. E acho que a minha alma olha para aquilo que é mais profundo. Eu não consigo me comprometer com algo que é muito raso. Não no sentido de menos, né? Não no sentido pejorativo da coisa. Mas eu preciso me aprofundar com todos os detalhes que eu puder, né, encontrar. Eu ouvi, antes de entrar aqui na sala, eu ouvi Rosa falando. Eu ouvi o que Janine falou. E acho que é isso. Tudo na minha vida eu preciso me aprofundar muito. E às vezes eu preciso, não sei, Rosa aí tá aí para dizer, às vezes eu preciso me fechar. Às vezes eu preciso ficar no meu mundo, né? Quieta, ressignificando tudo e me adaptando. E aí, essa ressignificação e essa adaptação, ela pode durar 10 minutos. Quando é uma mudança muito grande, um dia, uma semana, mas eu saio como se eu fosse a pessoa mais adaptada do mundo, só que eu preciso me fechar. E acho que a gente precisa prestar atenção. Acho que a Edith falou ali, aí. Eu nunca pensei por onde minha alma olha, eu não sei para onde minha alma olha. Mas é algo que a gente precisa fazer isso. Não é à toa que a gente está aqui, né? Não existe acaso. Não é à toa que todas essas pessoas estão aqui e todas as pessoas que vão assistir depois. Porque a gente percebe cada vez mais, né, que as nossas lives elas são muito assistidas depois. E se você chegou até aqui agora, ou se você vai assistir depois, é uma pergunta importante para ser respondida. E só você pode responder. Todos nós sabemos para onde a nossa alma olha. Só que conscientemente ou inconscientemente, mais inconscientemente, a gente quer correr, a gente quer fugir, porque é algo muito grandioso, que pode assustar, dependendo das nossas experiências, pode assustar, né? Anne, só para ilustrar, para dizer como se deu essa escolha desse tema hoje, né? Nós fazemos o seguinte, nós escolhemos 3 a 4 temas bem no início da semana e lá a gente faz uma pendulação, vê aquele que está pendulando mais alto e haviam 3 temas já pré-escolhidos, mas de repente veio assim, para onde olha a minha alma? Janine, de onde veio isso? Eu não sei. Não sei. E aí eu falei lá, meninas, nós temos 3 temas aqui escolhidos, mas veio esse aqui agora. Do nada, ele apareceu na minha mente. E a Anne foi a primeira a dizer assim, não, eu fico com esse, que veio por último, porque a gente entende que foi o universo que mandou, que a gente precisava falar sobre isso hoje. Então, obedecendo às leis universais, as 7 leis herméticas, estamos aqui falando que para onde olha a nossa alma, né? E tenho certeza, Janine, que ela olha para o que é natural e não para o que é normal. O que é normal tem tanta crença, tanto julgamento, tanto pré-julgamento, né? O que é normal, né? O que está na norma. E aí a gente tem que começar a fazer um movimento para o que é natural. E ela olha para o que é natural. E o que é natural são as leis naturais.
todas elas, né? Não tem como a gente correr. O fluxo da nossa alma segue aquilo que é natural. Mesmo que a gente normatize tudo, mesmo que a gente não queira ver, mesmo que a gente busque respostas prontas. Né? Mas uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos é: não queira respostas prontas. Sempre se questione a você mesmo. Faça os 5 porquês, né? Aplique os 5 porquês em tudo que você vai decidir na sua vida. Em tudo que você vai fazer na sua vida. A gente ainda está no regime remoto e eu comecei a questionar uma coisa bem simples do dia a dia que a gente estava vivendo há quase 2 anos, né? E eu comecei a perguntar: por que vocês não habilitam a câmera? Porque eles assistem a aula toda, nem habilita o áudio, nem habilita a câmera e ficam conversando no chat. Aí eu disse: por que vocês não habilitam a câmera? Aí ficou um silêncio, aí uma aluna fez: professora, porque a gente chega cansado. Ok, mas estar cansado depois de um dia de trabalho é natural. Ninguém está relaxado, né? A grande maioria de quem estuda à noite está cansado depois de um dia de trabalho. Professora, então é porque a gente precisa se arrumar. Se arrumar como? Colocar um batom? Professora, eu tô de camisola. Ok, eu também tô. Só que da cintura para cima, eu tô com algo mais composto, com a camisa. Não precisa tudo isso. Professora, porque eu tô jantando. Então, jante com a gente, assistindo aula. Por que é errado jantar enquanto você está assistindo aula? Ela, né, professora? Pensando bem, não tem por que não. Eu tô comendo inhame com carne. Eu disse, e na outra semana eu vou comer cuscuz. Eu disse, então jante com a gente. E comecei a fazê-los questionar coisas do dia a dia, né? Coisas simples, porque eu queria chegar aí. Eu queria chegar em o que realmente importa, o que realmente é essencial. Porque a gente segue padrões, porque o padrão do regime remoto é você desligar a câmera e áudio e ficar lá. O professor falando sozinho, né? O padrão do ensino presencial é: você vai nas aulas, fica gerenciando suas faltas, aí no dia não posso chegar cedo, professora, porque eu trabalho, eu venho, no dia da prova, 4 horas da tarde, já está todo mundo na sala, com todo o esquema de lugares, não sei se aí em Portugal é assim, de lugares já organizados. É um padrão que as pessoas... Aí eu começava a questionar com eles, que as pessoas fazem sem nem sentir por quê. Né? Então, eu comecei a fazê-los questionar coisas simples do dia a dia. Né? Por que você tem vergonha de... professora, porque eu tenho vergonha de falar. Por que você tem vergonha de falar? Por quê? Por quê? Eu ia nos 5 porquês. No terceiro, ela já não sabia a resposta. Eu disse, está vendo que não é natural, seu? E sempre tem, né, um aluno ou outra que entra nesse fluxo e começa a perceber. E ela perguntou se eu era coach de vida. No final da aula, ela fez: a senhora é coach de vida? Porque eu estou pensando em contratar um professor. Eu disse: eu conheço quem pode lhe ajudar. Então, acho que a gente precisa se questionar, né? E o tema de hoje não podia cair como uma luva como caiu. Né? É em homenagem a Bert Hellinger, né? Ele seguiu muito para onde a alma dele o guiava, para onde a alma dele olhava. Se ele foi uma pessoa marcada, né, pelo regime nazista, é porque ele questionou, ele não aceitou, né? E tudo que aconteceu na vida dele ele foi padre, né? Viveu intensamente o clero, né? O ser padre. Mas quando chega um momento que ele diz que não faz mais sentido, ele deixa de ser, independente da opinião de qualquer pessoa, né? Uhum. E casa, e começa a viver intensamente aquilo ali, e depois divorcia, e começa a viver intensamente aquilo ali. Para onde a sua alma olha? Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa começar a refletir, né? E eu comecei a me respeitar, porque eu comecei a entender que minha alma olha para tudo aquilo que é mais profundo. A mínima coisa eu deixo mais complexo, porque eu quero aprofundar o máximo possível. E é por aí, acho que todos nós sabemos para onde a nossa alma olha. Só que ou a gente quer ouvir, né, ou a gente quer saber,
ou a gente inconsciente, é mais inconsciente e subconsciente, a gente tem medo de ouvir a resposta, né? A gente tem medo, tem receio, porque é mais cômodo. A Alessandra entrou aqui, eu não sei se tá, mas é a merda, mas é quentinho, como ela dizia, como ela diz, né? Ah, tá na merda, mas tá quentinho. Então eu não quero sair disso aí. Mas não tem para onde correr, não. Rosa começou falando do equinócio, né? De tudo que representa toda essa fase que a gente vai viver. E ele volta, né? E a gente faz parte dessa natureza. E a gente precisa acompanhar as fases da Lua, as fases o movimento, as estações, o movimento dos astros, porque nós fazemos parte disso. Nós não somos seres lineares. Não adianta. A gente aprendeu desde nós somos seres quânticos. Exatamente. Desde antes de nascer, quando a gente foi concebido, a gente começa a aprender de forma linear. Mas a gente não é um ser linear. A gente tem ciclo, né? Que começa e que termina, que começa e que termina. E que cada volta que a gente dá, a gente tem infinitas possibilidades. Porque, como Rosa diz, nós somos seres quânticos, né? E aí a gente precisa entender isso, né? Se a gente quiser que a vida da gente seja linear, a gente só vai ficar preso numa roda de samsara. Porque a vida vai ficar aprendendo você em determinadas experiências até você aprender que não é. Você vai repetir determinadas experiências na sua vida até você se tocar. Caramba, isso toda vez acontece comigo. É a vida dizendo, então aprenda, você é um ser cíclico, como as fases da Lua, como as estações do ano, como o dia e a noite, não fica dia eterno, é dia, noite, sempre, né? E nós temos ciclos, né? Nós precisamos entender em que ciclo nós estamos. Nós precisamos entender aquilo o ciclo que precisa ser fechado, o ciclo que precisa ser alimentado. Então, acho que minha mente vagou para o que era mais profundo que eu poderia, né, nessa semana. Mas eu sei que puxo muito mais, né, se a gente for associar. Mas a palavra, aquilo que é mais profundo e ligado ao que é natural e não o que é normal, né, tudo que meus familiares falam, eu digo, isso é normal. O natural é mais fácil da gente aceitar, porque está ligado à nossa essência. O normal foi alguém que inventou. Né? Eu não estou dizendo que o normal é errado. Eu estou dizendo que a gente precisa do normal para conviver em sociedade, mas eu tenho que ir buscar o meu natural. E falando assim, os meus alunos todos começaram a abrir a câmera, e os cachorros, os filhos, todo mundo começou a fazer parte da aula. A foto é linda, porque fica cachorro, eu já sei o nome dos cachorros, já querem marcar como é? Encontro dos cachorros. E a outra tem 9 gatos. Eu disse, você leva os 9, que os cachorros vão se divertir com eles. E vai o filho chora e dorme, e mama. E isso é natural, né? Por que é errado eu mostrar isso na hora da aula? Por que é errado? Isso é não tem explicação. Sistêmica. Exato. Isso não tem explicação. Sem dúvida. Exato. E pasmem, eu estou numa turma que faz 1 ano que eles estão juntos. 78 alunos. Na semana retrasada, foi a primeira vez que eles se viram. Sério? Olha, a aula acabou. Eu deixei gravado. Para a posteridade. Porque não teve mais conteúdo. Não tem aquele êxtase de turma que passa as férias e depois se encontra. Meu Deus, olha Mário, que é o nosso representante. Meu Deus, olha fulana. Meu Deus, você é assim. Eu me arrepio inteira. Eu disse, minha gente, vocês não têm noção do quanto eu estou feliz. Professora, daqui a pouco a gente volta, viu, para aula. Eu disse, não, a aula é essa. Gente, vocês precisam se ver. A minha alma de professora agora se emocionou profundamente com esse relato dessa experiência. É lindo. Eu fiquei impressionada. E eles abrem a câmera, eles conversam, eles trocam experiência. Na medida que eles vão contando o que aperreia ele nos dias, eu vou incluindo o conteúdo, né? Eu vou mostrando, esse autor diz isso, veja que o que ele disse tem uma base no empirismo,
mas que se transformou em ciência, porque ele utilizou o método, e eu começo a envolver a teoria na que eles estão, a melhor aula da semana, mas é a melhor aula da semana porque eu estou dando conteúdo, o conteúdo formal? Não, é a melhor aula da semana porque eles estão interagindo, que eles estão se vendo. Eu disse, como é que eu vou passar no shopping? Você vai olhar para mim, porque você me vê toda semana. E eu vou passar direto, não vou nem lhe reconhecer. Garanto que aprende muito mais dessa forma, Jane está dizendo. Sim, Com já. certeza. Aí eu disse, Sem dúvida. eu não vou lhe sem reconhecer. dúvida. E você vai ficar sentido, sua alma vai ficar tocada. Caramba, a professora fala comigo toda semana, mas não falou comigo. Lógico que não. Além de você estar com máscara, eu nunca lhe vi. Né? E aí, Claro. e por quê? Porque uma pessoa inventou que você tem que estar lindo. E tinha uma que disse, professora, se eu tirar, vocês vão se arrepender. Ela ficou a frase todo dia, a aula todo dia dizendo isso. No final, ela ativou a câmera, o cabelo lindo, ela tinha colocado pra cima, todo cheio de cachinho. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu ficava impressionada com elas. Cada um com a sua beleza. Eu disse, não existe isso que vocês estão seguindo. Você precisa questionar essas normas. São normas tácitas. As normas tácitas são as que mais a gente precisa questionar, porque elas vêm como hábito. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque minha alma olha para tudo que vem de goela abaixo. Aceite. Não aceite. Se você quiser que eu questione, chegue dizendo assim, Anne, aceite isso como uma verdade absoluta. Porque minha alma olha para o profundo. Tem que ter um porquê. Tá, por quê? Eu tenho que aceitar isso como uma verdade absoluta. Por muitas pessoas dizerem isso nas várias religiões que eu fui, eu saí questionando e hoje eu estou aqui, né? E não estou dizendo que as religiões estão erradas, não. Pelo contrário, né? Cada um se sente bem. Quando você se sente bem, sua alma está olhando para aquilo ali. Então, a gente precisa fechar os olhos e passar a ouvir nossa alma. Eu estou considerando a nossa alma a nossa essência, né? Aquela centelha que está lá, que é sutil, tão sutil que eu preciso fechar os olhos e começar e me calar. E no silêncio eu vou ouvir a resposta de todos os questionamentos que meus pensamentos fazem ao longo do dia, né? E também é sempre importante perguntar para quê. A partir do momento que eu começo a perguntar para que determinada coisa aconteceu comigo, eu começo a ir buscar, né, e aprofundar essas respostas e aprofundar esses ensinamentos. Quando eu pergunto por quê, a tendência de eu ficar vítima, por que eu? Por que comigo? Não é por quê, é para quê, né? Para que isso aconteceu comigo? Porque aí eu centro em mim, né, eu foco em mim. Quanto mais a gente tira o foco do que o outro está fazendo, melhor. Né? E eu estou vivendo isso de forma muito intensa, porque eu estou me policiando muito para não centrar no comportamento do outro, e sim no meu comportamento diante de determinadas coisas, talvez inspirado pelo que eu estou estudando de Bert Hellinger, da biografia dele, e de como ele começava a ver as coisas, e da fenomenologia, né? A percepção daquilo que é real. E adoro filosofia, tanto que a gente falou sobre as leis herméticas, que é filosofia pura, né? A fenomenologia, que é, acima de tudo, uma ciência que começou como filosofia, né? Era filosofia, e aí acho que não cabia outro tema para a gente homenagear Bert Hellinger, né? Eu não costumo marcar muito data que as pessoas morrem, mas é uma data que não tinha como ser outro tema, né? Acho que Janine foi inspirada para a gente homenageá-lo mesmo, né? Foi uma pessoa que nos deixou muito. Anne, é assim, esse tema ele surgiu para a gente quarta-feira. Eu só descobri a data da morte de Bert 10 minutos antes da live começar. Porque foi inspirado. Então é isso. Era para ser uma homenagem. Exatamente. Estava aqui olhando, vendo o Instagram para começar a live e apareceu um post lá do Instituto da Schuller, né? Da Hellinger Schuller,
dizendo a data, estava até em alemão, agradecendo tudo que ele deixou, o grande legado dele. E aí eu disse, gente, eu preciso falar, porque se a gente não tivesse tido esse despertar sistêmico, talvez nós não estivéssemos aqui hoje com esse olhar, né? Estaríamos com outro olhar, mas não com esse, né? Com certeza. Sem dúvida. E aí eu acho que a gente Sem vai deixar dúvida. vocês iniciando uma semana com esse questionamento, para onde sua alma olha, né? E agora Que vou eu aqui sei. confessar o meu percurso para onde é que a minha alma olha há 9 anos. Há 9 anos que a minha alma olha. Eu tive uma questão profissional em 2008, de 2008 a Rosa, antes que você 2009. continue, há 9 anos que você decidiu olhar para o que a sua alma olha, porque ela vem olhando há muito mais tempo, né? Sim, Que você teve olhar de outra coragem. perspectiva, que era isso que eu ia dizer. Em 2008, pronto, foi uma porta que se teve que fechar, profissional, muito dolorida. Em 2009, olha, foi em setembro de 2008, foi em setembro de 2009 que eu passei um ano como nunca imaginei que podia acontecer, ter sonhos vividos. Tu deves saber o que é isso, não é? Porque vocês estudam já há muito tempo. Eu se tivesse escrito ou gravado aquilo que eu sonhava, acho que hoje fazia um livro, não é? Entretanto, eu decidi que não podia continuar e como, olhando a minha alma para a história da minha mãe, do meu pai e da minha irmã, que são pessoas que tomam alguma medicação. No caso, a minha mãe tomava, não é? Já não está connosco desde 2016, mas sabes, como filha de uma mãe que sempre viu tomar medicamentos, eu tive que aprender. Não é? E quando realmente a vida me deu assim uma bufetada, daquelas que dói mesmo, eu disse, não, eu não vou tomar comprimidos, eu não vou ficar adormecida, eu não vou ficar neptuniana Fica. à espera que aconteça alguma coisa. Então, eu começo Na constelação. a olhar para outras metodologias de tratamento, É a live. a fazer consultas, a fazer massagens. Mas um belo dia, em 2012, na altura do meu aniversário, onde eu ia entrar no ano de 1, naquela altura não estava tão consciente como estou hoje, não é? Houve algo que me disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa que eu aprenda, que não esteja dependente dos outros, porque eu estava muito dependente dos terapeutas, não é? E a minha independência começou com o Reiki. Foi o primeiro workshop que eu fiz, aprendi a fazer auto-Reiki e a partir daí, por aí fora, a seguir reflexologia, uma formação de sensivelmente 1 ano, pelo corpo, pelo sentir, lá está, eu tinha que sentir, não é? Como é que era isto das energias, porque através do Reiki eu tinha conseguido acalmar, então a seguir e as minhas formações são sempre em outubro, eu inicio sempre coisas em outubro, é muito interessante, desde que depois começo a fazer a formação de numerologia e a dar consultas, eu começo cada vez mais a olhar para mim, não é? De como é que eu fiz há uns anos atrás. Então as minhas formações, as minhas obras, tudo o que eu começo, tudo o que eu quero fazer é sempre em outubro que começa. É brutal, é brutal. Então, isto para dizer o quê? Lá está, o processo energético, o que é que nós somos? E primeiro o Reiki, porque vais-te autorregulando, não é? A seguir, o que é isto do corpo, o que é que ele sente, porque é que há dores, porque é que há isto, porque é que há aquilo, os tais porquês, como tu estavas a falar, que ensinavas os teus alunos, e os porquês levaram-me para o natural.
para aquilo que realmente uma pessoa sente. E porque é que se tem que comportar desta maneira e não desta, e porque é que temos que estar a sentir isto e dizer aquilo. Não, então isto cada vez mais tive que, eu cada vez mais tive que ser eu, não é? Eu ao fazer as formações e depois a dar consultas, eu cada vez mais fui-me conhecendo como faço até hoje, não é? Depois de um percurso de numerologia, começo a questionar, então espera aqui, se eu tenho algo no meu corpo, se eu consigo perceber as etapas onde estou e o que eu tenho que trabalhar energeticamente através dos números, como é que eu acedo ao meu inconsciente? E veio outra vez logo o questionamento. Agora tem que ser através de PNL, agora tem que ser através de hipnose, agora tem que ser através de regressão. E eu disse, não, isso não é para mim, eu não gosto. E foi quando eu comecei a caminhar primeiro a procurar na internet, não é? E alguma literatura acerca do que são as constelações, e é quando eu começo a mergulhar. Começo a mergulhar nesse mundo, e um dia atrevo-me, mando-me de cabeça para uma constelação, literalmente, não fui para ser representante, eu enfiei-me logo de cabeça para ser constelada. E a senhora que me constelou, a consteladora, ela olha para mim ao fim da constelação e disse, você já fez isto? E eu disse, não, nunca fiz nada. É a primeira vez. Realmente eu já vi muitos vídeos, já vi muitas apresentações, pronto, muitos vídeos, muita teoria, mas nunca fiz nada. Ouça, se você não fez isto, você pensa seriamente em fazer. Isto tudo assim, sabes, na sequência de 2019, tudo assim, tal. Pronto, foi quando depois, noutra constelação, ouvi falar dele, de quem era, pronto, a morte, e pronto. E então, eu acho que, eu não tenho a certeza disto, mas a sensação que eu tenho é que na internet, assim que ele faleceu, foi uma explosão. As constelações... É como se fosse um vulcão, estava tudo ali guardadinho, em algumas, sabes, assim tipo, estava tudo muito bem guardado e de repente houve assim tipo uma explosão, assim que ele morre, houve assim uma explosão de procura, de busca, de expansão. Entretanto vem o Covid e então a explosão a nível informático, a nível de tecnologia, pronto, procura, busca, foi brutal. Rosa, E certo. para onde sua Sim. alma olha? A minha alma olha muito para o corpo e o inconsciente. O que é que eu sinto? O que é que está aqui agora a acontecer neste momento? A minha alma olha para a cura. Como é que eu consigo me curar? Eu sou muito estou muito ligada a que as pessoas façam um processo inicialmente acompanhadas, mas depois façam algo para serem elas a cura da sua própria vida, que olhem para elas, que sejam autónomas, que caminhem lado a lado com as pessoas com quem vivem, não é? Mas sou muito ligada à não dependência, sou muito ligada a que todos nós temos a capacidade de ser autónomos, mas estarmos ao lado dos filhos, do marido, da família, do pai, da mãe, mas temos a nossa cabecinha para pensar e sermos um exemplo para o outro. E só assim é que nos ajudamos uns aos outros. Eu acho, sabe, Rosa, que fica muito bonito tudo isso. Olhar para o outro. Sua alma olha para a cura do outro, né? Mas eu não sei explicar a sensação que eu tenho. Assim, é um peso, né? É um peso você olhar para a alma do outro.
e tentar Se, fazê-lo se, independente e tentar fazê-lo seguir sozinho, né? Eu acho que a gente precisa se conhecer tão profundamente e ver até onde nós damos conta de ir, né? Até onde a gente consegue, porque se a gente depositar a nossa expansão consciencial na cura do outro, a gente está agindo ao contrário. Ou eu estou enganada? Porque é um processo pessoal, íntimo, solitário, não é? sim, Eu não quero ser eu digo muitas polêmica. vezes, Isso é o coração mesmo, questionando. eu digo muitas vezes que pronto, um terapeuta é um auxílio, não é? Mas quando o cliente faz a consulta, ele deve de ter ali um espaço de libertação e ao mesmo tempo um espaço de consciência e expansão. E tem que começar a perceber qual é o caminho que tem que fazer. É por aqui. Entendo. Que também nós chamamos o caminho do ermita no tarô, não é? Todos somos ermitas. Temos que descobrir esse ermita em nós, que é a sabedoria e o conhecimento. Marinete, minha alma olha para mim e tudo que se relaciona comigo. Eu, às vezes, olho para fora e me perco dela. Que coisa linda, Marinete. Já acabei de chamar ela. Eu não Que lindo. lembrei da fala da Anne. É o natural. Eu tô deitada, a cachorrinha aqui do lado, toda Ótimo, arrepiada, natural. mas é assim que eu tô agora. Muito Aí bem, eu- Marinete. O natural é Clarinha aqui falando comigo, eu tentando responder sem atrapalhar. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Tudo Achei. lindo. E eu, Tudo às ótimo. vezes, olho para fora e me perco dela. Que coisa linda, Marinete. Não, Eu vou anotar. Então, quando eu li isso aqui, eu disse, eu vou chamar ela agora para vir falar, para vir ensinar pra gente isso. Gente, de todo jeito, essa mulher é demais. É uma fonte de inspiração. Eu vou anotar, Marinete. gratidão. Janine, é o que me veio, natural foi isso, sabe? Que a minha alma está sempre comigo. Ela me olha sempre. Eu que às vezes me perco dela. E quando a gente procura lá fora, a gente não acha nada do que a gente precisa. Sim. Tudo que a gente é, tudo que a gente tem, É tudo que assim, a gente quer, só Marinete. está dentro. Exato. Nós achamos, quando olhamos para fora, o reflexo daquilo que procuramos. Sim, e a gente só vai reconhecer lá fora o que a gente já conhece cá dentro. Também. Por isso que a gente vê lá O que fora. conhecemos e o que não conhecemos. Já diz o Talmud, né? Nós não vemos o mundo como ele é, e sim como nós somos. Sim. Como nós somos. Sem Eu dúvida. costumo dizer assim, Anne, a gente só se reconhece aquilo que se conhece. Isso. Sim. Só se conhece aquilo que conhece. Sim. É verdade. Gente, a gente tá todo mundo aqui anotando as coisas que Marinete está falando, porque é tudo muito Eu tenho por aqui frase. Tô anotando até as reticências, até as vírgulas. Você viu que tanto de pontinho, eu adoro pontinhos também. Marinete. Gente. E a data de hoje, 19. Gratidão, Anne. Gratidão por esse reconhecimento. Muito, muito profundo o que você falou, Mari. Tocou a minha alma. Então, almas que se tocam. Quando se olha para dentro. É verdade. Né? Tá tudo lá. Tudo. Toda vez que eu busco fora, eu gero expectativa e eu vou me frustrar. Sim. Né? Eu costumo dizer, e aí é algo, eu digo aos meus alunos, é algo meu.
gerar expectativa em relação a outra pessoa, as coisas não, porque as coisas é inanimado e ela é o que é, né? Mas em relação às pessoas, é covardia, porque as pessoas não sabem quem eu sou, né? Elas não sabem o que eu gerei de expectativa. E ela vai me frustrar de todo jeito, vai me decepcionar, e a culpa não é dela, é só minha, porque eu que gerei a expectativa. Anne, e tem uma coisa também, mesmo que as pessoas saibam, elas não têm que Mesmo fazer que nada saiba. que eu quero. Exato. E não vão fazer do jeito que vão fazer do jeito delas, né? Do jeito que eu imaginei. Não vão fazer do jeito que eu imaginei. Vão fazer do jeito delas, mesmo que a escolha seja, eu vou fazer o que Marinette espera de mim, mas eu vou fazer do meu jeito. Não tem como, sempre vai frustrar, né? E aí eu acho que toda vez a gente faz isso. Se a gente busca um Deus fora, a gente vai encontrar um monte de defeito das pessoas e a gente vai se frustrar com Deus. Por quê? Se ele está dentro de mim, eu fui buscar ele fora porque eu quis. E todas as pessoas, elas têm suas sombras, como diz Rosa, né? E tá tudo certo. Ninguém veio aqui perfeito. Né? Veio aqui para aprender. Então... Todos. É muito perigoso buscar um Deus fora, né? Porque existe uma oferta de deuses muito grande. Existe uma oferta de deuses muito grande. Então você vai pegar o Deus que for mais sedutor para você, mas sedutor no sentido de atrativo, né? Ao passo que se você de confortante, né? Se você busca ele dentro de você, aí você está buscando você mesmo, que você é um fractal de Deus, né? Então, é isso, é o que Marinette, Anne e Rosa estão falando aqui. É um mergulho dentro de si, para dentro. A gente mergulha para dentro, né? Para poder despertar. Isso mesmo. Há aqui a dizer, Edith, se algo de fora mexe connosco, é certo que é algo que eu conheço. 3 pontinhos. Só tenho que me amar quando identifico a minha dor. Isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Tudo está dentro, tudo é exclusivamente uma única pessoa. Eu. Diz aqui a nossa colega, a vida é umas reticências. Uma reticência, E assim vamos nos percebendo dentro das infinitas possibilidades que completam nossa alma sedenta de evolução dentro do natural. Sedenta de evolução dentro do natural, sem dúvida. Eu não estou vendo, não, deixa eu ver. Eu acho que consegues ler. A Regina, Leila de Deus. Quem falou Leila de Deus? Foi Janine? Oi? Foi. Foi você que falou Leilão de Deuses. Mas é uma oferta bem grande mesmo, né? Realmente. E eles prometem de tudo. Eles usam o nome da fonte da vida e prometem de tudo. De abundância, prosperidade, vida, relacionamento, tudo eles prometem, né? Há uma pequena troca, né? Uma módica quantia, muitas vezes, né? Então, cabe a você. E eles te dão um Deus lá, assim, do jeitinho que você imagina, né? É isso, é como o diz. Fui ao meu vizinho, envergonhei-me. Voltei à minha casa e remediei. Exatamente. É isso. E aí, se a sua alma... a gente não está querendo fazer a apologia contra nenhuma religião, pelo contrário. Se a sua alma se conforta em uma religião, é lá que você tem que ficar, é lá que você tem que buscar o equilíbrio, né? As leis do amor que Bert Hellinger tanto nos ensina. E o equilíbrio no dar e no receber, né? É lá que tudo vai fazer sentido.
Só que você precisa questionar, você precisa se questionar. Eu estava pensando esses dias, gente, as ordens do amor, né, as 3 leis sistêmicas que Bert Hellinger preconiza, elas são as leis herméticas também. Né? Não tem para onde você fugir delas, mesmo São que você leis as naturais condene, também. condene Bert Hellinger, condene, mas você vive as 3 leis. E quando você É verdade. não as vive de forma plena, você adoece. Inconscientemente, nós estamos sendo despertados para essa consciência sistêmica. Não tem mais Exato. tempo de ser linear, gente. Não tem. Não tem. Acabou. Nós tivemos toda a chance Não do tem. mundo, sabe? Ou agora nós nos adaptamos que o amor e a ordem e o respeito precisam prevalecer ou não nos cabe mais aqui, né? Exato. É. E Janine, Bert, Vejam a mente desse homem. Olha aí, perceba a profundidade da mente a desse teoria homem. dele coloca você em xeque, né? Sim. Vai lhe causar raiva, revolta, repulsa. Você vai jogar de lado e vai sair correndo. Eu não quero saber o que esse cara está dizendo, porque é incrível. É porque você está sendo colocado em xeque. Né? Aquilo que você precisa olhar está sendo colocado em xeque. Não adianta, vai rodar o ciclo como símbolo do infinito e você vai voltar de novo no que Bert falou. Não adianta. Eu quero que você ia dizer, Marinette. É que depois que a gente tem esse olhar sistêmico para a vida, e é tudo na vida, desde fazer um café até ir lá para a horta para plantar um pé de couve. Uhum. Tudo flui macio, macio. Redondinho, né, Marinette? Redondinho. Exato. Isso. É verdade, Marinette. Pois é, meus amores. Oi, Rosa. Nada, eu ia só acrescentar que quando nós olhamos para as 3 leis de Bert Hellinger e as entendemos e as vivenciamos, a vida te traz uma fluidez tão boa que não sei, já antes de Bert Hellinger, antes de aprender, não é, e de vivenciar essas leis, tipo, o que é que eu andava a fazer? Por favor, por que é que eu não descobri isto há mais tempo? Eu já me perguntei tanto isso, Rosa, onde eu estava, que demorou esse Podes tempo crer. todo, sabe? Olha, a rede Ficou diz muito mais assim, me fácil viver, sacudiu não da ficou? cabeça aos pés. Ou muito mais Sacode leve, mesmo. Marinette. Muito mais leve. Sacode mesmo, da cabeça aos pés. Isso é bom porque Completamente. as pessoas ao seu redor olham para você e falam, nossa, mas você tá diferente. Sabe? Isso aí não É. não tem preço. Olha, a René diz assim, é abrir mão de tudo que aprendeu, de tudo que te define e ser reconstruída. Eu diria mais, René, não abrir mão de tudo, mas olhar para trás, ressignificar o teu passado e construir algo novo. E expandir, né? Porque quando a gente tem um olhar quântico, nada precisa ser excluído. Tudo é tudo junto e misturado, né? Eu não preciso E nada é excluir a estático, física. né? E nada é estático. Eu não preciso excluir a física clássica para a física quântica existir. Então, eu posso expandir, né, com tudo aquilo que eu aprendi, ressignificar aquilo que não me fez bem, incluir mais coisas, expandir, 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 porque quanto mais eu expando, mais eu tenho possibilidades de escolha, mais o meu livre-arbítrio se expande. Porque eu ter livre-arbítrio para escolher entre 2 opções, que são as 2 coisas que eu conheço, por isso que Amity Goswami questiona. É um livre-arbítrio questionável. Eu questiono, porque se tem infinitas possibilidades e você só conhece 2 realidades, que livre-arbítrio é esse? Né? Tá muito livre não, né? Não é muito livre não, é muito condicionado a 2 coisas que você aprendeu.
muito limitado. E cabe a nós expandir isso, e cabe a nós buscar quais são as infinitas possibilidades, né? E Sem cabe a dúvida. nós não Anne. ficar preso a não ser condição do contexto, e sim definir o contexto, né? Isso. E quanto conhecimento ainda tem para a gente buscar? Quanto mais você expande, mais coisas tem para você conhecer. Isso. Quanto Isso conhecimento é ainda E muito tem. outra rico. coisa, e olhar, e tu só avanças na vida, tu só constróis algo na vida se tu fizeres o efeito do balouço, que é eu vou para trás, que é quando fazemos as constelações, nós olhamos para trás, fazemos o movimento de olhar para trás, olhamos e sabemos o que já não queremos dali, e então fazemos o movimento para a frente, e aí vem a expansão. E este movimento é constante. Por isso é que o passado é só uma referência. É como o retrovisor, não é? Dentro do carro, nós vamos olhar para a frente e temos um olhinho para trás do retrovisor. Então, nós temos que olhar para a frente, mas há um olhinho sempre para trás, que é o olhinho da referência. Onde é que eu vou? Onde é que eu estou? Rosa, isso aí que você vem falando, a sabedoria popular já disse isso há muito tempo. Quem aí lembra daquele ditado? Para dar um passo, 2 passos para frente, eu preciso dar um passo para trás. O que isso queria dizer? Vocês já ouviram isso? Eu fiz essa conexão agora. Sim. Então, eu preciso olhar para trás. Às vezes, eu preciso ir lá, visitar, tá? Lá atrás, isso através da minha consciência e das ferramentas terapêuticas disponíveis. Depois que eu for lá, que vê, aí eu sou liberada. Olha que coisa linda, que homem, meu Deus, inventou isso. Eu sou liberada para ir para frente leve, com facilidade, não é? Então, tudo. Com facilidade, alegria e glória. Essa frase é brutal. Isso. É brutal. Facilidade, alegria e glória. É que é mesmo. É isto que eu sinto. Facilidade, alegria e glória. Eu sinto isso. É assim uma coisa tipo, uau, quem é que inventou esta frase? Estava super certo. É barra de Access, né? É um comando da barra de Access. Barra de Access. Mas é uma frase brutal. É flow, né? Estado de flow, seguir o fluxo, tirar tudo o que interrompe o fluxo energético natural do nosso corpo. É tanta coisa, né? Alguém chegou e reuniu isso aí, que eu ainda não estudei barra de Access, mas eu sei que vou chegar lá. Né? Anne, é se colocar nos braços da vida e deixar que ela viva a gente. Exato. Lindo, Maria. Ela é sábia. Eu me jogo nos braços da vida, minha filha, e deixo ela me viver. Todo mundo anotando. Nos braços da vida. E deixar que ela viva a gente. Deixar que ela me viva. Deixar que ela me viva. É porque a gente é só um instrumento para a manifestação da vida. Uau! Que ela me viva, que ela me acolha, que ela me viva, proteja, que ela possa. Então, eu sou só um instrumento para que a vida se manifeste. Exato. Né? Eu sou uma consciência, né? Habitando um corpo físico. E não o contrário. Então é algo bem maior. Quando eu vi essa frase, né? Para onde minha alma olha, eu entendo algo maior, muito maior do que eu, mas que não está fora de mim, está dentro de mim. Só que cabe a mim, né? Acho que esse é o grande poder do ser humano, nessa dimensão, né? Nessa terceira dimensão. Porque eu posso escolher, e a gente está numa dimensão tão densa, de uma frequência tão devagar, que a gente consegue errar e aprender sem causar tanto estrago. Né? O professor Eric dizia muito a gente, né? É uma dimensão muito requerida, por quê?
Porque aqui é tão lento que as coisas acontecem que eu posso errar, aprender, consertar e não faço tanto estrago, né? Se a gente tivesse numa vibração mais alta, a gente tinha que ter cuidado, muito cuidado com o que a gente pensa, né? Com o que a gente intui, com o que a gente fala, porque ia causar muito estrago. A gente ia ter que dominar a nossa psique, né? Emoções e pensamentos de uma forma até maior do que esse mundo físico que a gente aprende a viver, porque senão a gente ia causar muito estrago. Então, assim, é a maturidade, né? É uma maturidade que a gente vem aprender a ser mais maduro. Não tem se colocar nos braços da vida, a Regina colocou. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom aprender. Sempre, né? É incrível, incrível como a gente aprende tanto. A cada momento é uma lição nova, né? Marinete, a senhorita deveria começar a pensar em colocar esses pensamentos no papel. Então, nos stories lá do Instagram, eu coloco todo dia. E que tal um livro? Então, a gente pode reunir tudo num livro, né? Sim. Vou pensar nisso. Veja isso. Mas sabe o que é também, Anne? Veja bem, também é muita coisa assim, são coisas que eu aprendi pela vida. Então, é uma coxa de retalho de conhecimento, de experiências de outras pessoas, misturado também Melhor com experiências minhas. Né? Melhor ainda, porque vê, o nome já pode ter coxa de retalho no meio. O nome do livro. Então, aí tem coisa que eu aprendi com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém. E não é isso mas que tem vale? Coisa que eu vivenciei. A coxa de melhor ainda. De muitas vidas. Né? Pronto. Coxa de retalho de muitas vidas. De muitas Marinete vidas. tem 3 professoras aqui. E que a gente sempre pensa em um livro, em publicar alguma coisa. É muito interessante. Muito interessante. Porque aliás, a Marinete fala de uma vida de 70 anos, não é brincadeira? É um tempinho, né, Rosa? É um tempinho. Um tempinho. Bom tempo. Olha, eu quero ter 70 anos e falar o que tu falas. Pois é. É um tempinho nessa encarnação, né? E outras. A coxa de retalhos e muito. Quando a nossa alma escolhe, quando a nossa alma escolhe vir, ela já vem com uma história, sem dúvida. Só escolhe um corpinho e o pai e a mãe para conceber esse corpinho. Então, ela já vem com o script, o corpinho já foi escolhido, tanto que eu adoro esse meu corpinho, eu não quero ficar sem ele. Isso é Deixa eu ligar aqui, peraí. Eu adoro. Menina, a melhor cara que eu consegui para vir aqui. Tenho que gostar dessa cara, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não uso maquiagem, eu não gosto de mudar minha cara. Nem batom. Eu também. Eu uso batom porque meus lábios são muito secos. Não gosto de maquiagem porque muda minha cara, eu não gosto de mudar minha cara. Eu sei lá quanto tempo que eu passei para escolher essa estampa, para chegar aqui e mudar. Essa estampa. Muito bem, Marinete. Ai, adoro isto. Quantas vidas, né, Marinete? Quantas vidas para escolher? Não é? Não, minha filha, isso aqui foi, assim, friamente calculado, muito estudado. Não, isso é para ficar aqui, durante o tempo que eu tiver que ficar aqui, vai ser assim, ó, com essa estampa. Sem mudar nada. Pois é. Gente, sensacional. Muito boa bom. noite, Elielda. Glauber entrou aqui
estava dizendo que estava com saudade das lives. Onde é que você andou, Glauber? Porque a gente tem live toda semana. Que agora a gente Sim, mudou para domingo, Glauber. É, Ah, pois era, na sexta, né? Era baladinha de Era. sexta. Era. a As balada nossas lives, agora é matinê de domingo, Marinete. Era baladinha é, de sexta, agora é matinê de domingo. Lógico, a gente virou internacional, né? Mais ainda, Né? porque a gente já era. as nossas lives, astrologicamente falando, eram na energia de Vênus, que é sextas-feiras. Pronto. Então, começámos a ser, como ela disse, internacionais, não é? Os horários, às vezes, com Portugal eram mais complicados, pronto, para assistir e tal, tal. Isso. E depois tivemos, assim, um enquete, não foi? Um inquérito, vá? Uma Sim. enquete. E começámos a perguntar às pessoas se dava mais jeito à sexta, ao sábado e ao domingo. Ganhou o domingo. Astrologicamente falando, o domingo é o dia do sol, então é o dia da consciência, de dar luz às coisas. Cá estamos Exato. nós. É dia do brilho maior, né? Gente, eu Cá tava estamos nós. Eu tô com a minha bochecha doendo de tanto que eu já ri. Sério, aí eu pensei, eu vou calibrar essa live, porque não é possível não. O que é que tá acontecendo? Vai dar na alegria. Aí tô eu aqui calibrando bem seriamente. Alegria o quê, gente? Iluminação. Então, Em pleno domingo, no dia do brilho maior. como? Para começar bem a É verdade. semana. O que é isso? Para começar sempre, é isso, para começar bem a semana, É, sem Existe dúvida. coisa melhor? com muita luz. Muito. Melhor jeito de iniciar a noite, estar com vocês e ir dormir de alma cheia. Sem Com dúvida. certeza. Gente, isso aqui Com se tornou certeza. esse encontro nosso, se tornou uma coisa assim tão grandiosa no meu coração, porque além de eu aprender, sabe, eu recebo tanto amor vindo de vocês, e eu chego a pegar, assim, sabe, nesse amor, de verdade. E eu sou muito grata por esse momento. E Eu eu também. já não sei se a palavra gratidão serve. Eu acho que tinha que arranjar uma palavra maior que gratidão. Então, tem que ter uma mais assim, com mais conteúdo do que gratidão. Não, a gratidão já contém tanto, né? Não, mas Acho eu que já gratidão, dei vai. essa sugestão. Eu já dei, agora eu tô falando sério, eu já dei essa sugestão aqui no ar. Uma palavra melhor do que tudo. Marinete. Ela é ótima. É tão Ela Marinette. é ótima. Não é? Gratidão, Janine. Eu concordo. Sim, Agora, senhora. Janine, é um substantivo, agora já. Não, é um adjetivo, agora também é um substantivo. É, isso. É. Beleza. Tô ficando rica. É o poder de ser uma Marinette, viu? Né? A tua Ladybug se chama Marinette. Alguém conhece Ladybug? É, Marinette. Eu conheço que a minha filha assiste. Ela é uma super-herói. É, eu conheço. Pronto. Ai, ai, Marinette, você é uma luz linda. Ai, gratidão, Sem Vânia. dúvida. Gratidão. Muito. Gente, eu não sei. Eu vou até pendular para ver se a gente pode fazer algum movimento. Porque tá uma coisa tão... Tá bom, tá? Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. A sério, quando as pessoas se entregam sem se acharem nada, simplesmente entregam-se de alma, tudo se conjuga, todas as Exato. pessoas se abrem, é uma sintonia maravilhosa. Meninas, Hum. negócio esquisito. Eu fiz uma pergunta ao pêndulo. Qual o nível, qual a relação à luz da escala Hawkins, né? Um possível atendimento de movimentos de constelação estaria calibrando. Vocês estão vendo? Uhum. Então, O que é a apatia? A apatia nada mais é do que a ausência de energia.
Ou seja, Não, Para um não movimento agora, precisa. não é. Eu acho que já foi feito o movimento com todo mundo que está aqui. Isso. O Sim, sem atendimento já dúvida. foi feito. O que tinha que ser iluminado já foi. isso. Sem dúvida. Maria da Graça, assim, fazendo crochê, que não fazia há meses. Existe movimento melhor do que esse? Fazer crochê Não. é ficar em estado meditativo. É a melhor coisa que ela está fazendo na vida dela, porque ela está em estado meditativo, ouvindo tudo isso, que está calibrando na iluminação. Pronto, a semana dela vai ser energia pura. Sim. Energia de alta Sem frequência. a Né? nossa semana também. Né? A nossa semana Tá também, todo de mundo todo mundo que está aqui. conectadinho com luz Marinete, intensa. a nossa semana está garantida. Isso Tá. podes acreditar. Pode A nossa acreditar. semana está garantida. É, Olha, lua cheia na energia do eixo Virgem Peixes, podes acreditar que está garantida. Olha ali, Alguma fica- coisa e vem. esses cinco também aí, hein? Esse 5, Tá, beleza, né? estavas a falar do horário que eu há Do bocadinho horário dei da lua? Aham. em Portugal. No Brasil não sei, porque nós temos... Não, é uma diferençazinha. não é? Neste momento são 4 horas, não é? Mas em Portugal é às 23h55. É brutal. Aliás, quem vê os meus posts de numerologia sabe que o mês de setembro é a pura energia do ano. Por isso, façam o que fizerem durante o mês de setembro, os 30 dias de setembro, já passaram 19, não é? Hoje estamos no dia 19. Qualquer movimento que se faça agora, ele vai reverberar nos próximos meses. Por isso, ou leiam um livro, ou façam um workshop, mais esta semana, porque esta semana está precisamente puro o 5. Está na sua pureza. Por isso, façam algo, meninas. Só nos estar a ouvir agora já é um movimento Já muito é um bom. movimento. Muito Assim, eu não sei vocês, a vida de vocês como que tá, mas a minha vida tá sempre de fazer alguma coisa. Eu não estou conseguindo ficar parada. Sim. Posso dizer que antes da live tive 5 horas numa aula prática de tarô, só por acaso. 5. Ai, ai. Estás a ver, não é, Marinete? É assim. Meninas, Olha, aqui, há uma moça que diz aqui, fiz um curso este fim de semana. Pois claro, é isto mesmo, é esta energia. E a Maria da Graça está a dizer, peixe é comigo, pois é, querida. Esta lua cheia de peixe vai ressoar em ti. Aproveita para fazeres um movimento, ok? ó, meu amigo entrou aqui agora, Nilo Lima, meu amigo do Oi, Bem-vindo, peito. Nilo. Gratidão, Tem meu algumas amigo. pessoas te falando aqui, disse Marinete. Aqui, Eu não estou conseguindo ler. Deixa eu ver quem foi que falou. aqui uma Marinete. moça que se chama Eleida Linhares, diz que me começou a seguir. Boa! Eli, Gratidão, Elielda. Eleida. Eli foi constelada por mim há umas semanas muito querida. Gratidão. Que bom. Nilo Agora entrou, eu posso acho que foi ele. acrescentar. Estamos a falar em movimento. É assim, vamos aproveitar para falar aqui um pouquinho dos números. É assim, todos os anos nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Sempre, não é? Ok. Então o que é que isso acrescenta, Rosa? Acrescenta que vais somar o número do ano, dígito por dígito, e vai-te dar, neste caso, um 5 este ano, não é? 2 mais 0 mais 2 mais 1 dá um 5, correto? Pronto. A energia do ano é a energia de
de alavancares, de dares um balanço na tua vida. Olha para trás, fazes o movimento, vês o que é que precisas de fazer e corrigir e avanças para a frente. Que depois a vida vai-te trazer infinitas possibilidades. Ok? Nada é linear. Há um salto quântico. E este ano, o salto quântico é para a mudança. Para toda a gente. Só não muda quem não se mexe. E mesmo não se mexendo, alguém vai empurrar para haver algum movimento. Alguém vai empurrar. Vai pisar numa casca de Mesmo banana, qualquer coisa. Qualquer coisa vai acontecer. Então o que é que acontece? Acontece que somamos a estes 5, somamos janeiro 1, fevereiro 2, março 3, abril 4, maio 5. E vamos fazendo 5, agora vamos já para maio. 5 mais 5 dá 1. O que é que essa energia quer dizer? Quer dizer que o ano em si, em termos energéticos, começou no 1. Em maio foi o impulsionador. Ok? A partir de maio vai a seguir junho e somamos 5 mais o 6 de junho dá 11, não é? Uhum. Que se somássemos os 2 dígitos davam 2. 2. Mas o 11 não se reduz. Isso. Então, o junho foi um mês extremamente intuitivo. O maio foi um mês para fazer movimentos novos, ou iniciar situações novas, ou começares a pensar em algo que queres fazer o resto do teu ano, ok? Isto fora da energia do ano pessoal, certo? Isto é o ano universal. A energia que todos nós recebemos dos meses com energia universal, certo? Por isso é que todos os 12 meses eles estão sempre lá com o mesmo número, mas muda quando somamos o número do ano. Então, cada mês está a influenciar-nos energeticamente. Certo? Então, quando chegamos a setembro, o que é que nós somamos? 9 mais o 5 do ano dá um 14. O que é que o 14 é? É um 5. Uhum. Pronto. E aí vem Então, essa energia está toda. completamente a ressoar no ano. Exato. Tudo faz sentido, Há né? um balanço. O tal balanço, não é? Pronto. Então vamos balançar. Vamos balançar, que é para fazer o impulso e sabe Deus para onde é que nós vamos. Não interessa. Ele sabe, nós não. Sempre consciente com o nosso eixo, né, Rosa? Que a gente Sempre. tenha momentos de muita alegria e de menos alegria. E não de muita alegria e muita tristeza, senão o pêndulo fica muito louco. Que a vida é rítmica, né? E aí que o eixo da gente seja centrado em algo muito alto, para que quando o pêndulo volte, ele volte para menos de coisas boas. Né? Porque sempre a gente vai ter altos e baixos. Mas os baixos não precisam nos causar tanta dor. Não precisa ser tão baixo, podem. né? Não precisa ser tão baixo. Eles podem existir para a gente valorizar o alto, né? Dias de menos alegria para eu valorizar os dias de mais alegria. Então, sempre centrar, porque a gente é que centra o nosso eixo. Se o nosso eixo não está centrado, o pêndulo fica louco, né? E ele fica louco e as extremidades se encontram e o amor e ódio podem se encontrar, porque a gente está num mundo muito materialista, né? E nesse mundo físico é tudo muito visto sob uma perspectiva linear. Mas a gente não é linear, a gente é o símbolo do infinito. A gente vai e volta, segue um ritmo, né? É importante muito a gente refletir sobre isso. E nós somos influenciados tanto pela energia universal, como depois de sabermos, numa consulta de numerologia, qual é o nosso ano pessoal,
e qual é o nosso ciclo e onde estamos, que percebemos o que é preciso trabalhar. E se quisermos ser um pouquinho mais pormenorizados, ir ao detalhe, vamos fazer uma formação em numerologia sobre como é achar o ano pessoal, a semana pessoal e o dia pessoal, e ao detalhe, dia a dia, sabemos a energia que precisamos trabalhar. Mas aí tem que ser com uma formação. Para quê? Para entender do todo, do macro para o micro. Ok? Ok. É assim. Não é difícil. Só que temos que entrar nessa frequência, nessa sintonia, não é? E trazendo para o que nos uniu, que foram as constelações, também saber que a nossa ancestralidade, todo o nosso sistema morfogenético nos influencia também, né? E de forma muito inconsciente, subconsciente. E a gente precisa trazer a consciência, né? A nossa história, o que verdadeiramente aconteceu com aquilo que hoje dói na gente. Então, acho que a gente entendendo isso, né? A gente entendendo essas leis naturais que nos regem, fica tudo muito mais leve. Fica. Aí, Anne, a gente vai naquele viver a vida com um olhar sistêmico. Exato. E tudo flui. E tudo flui. E sempre pensando assim, na área espiritual, né? Na área física, na área familiar, na área social, na área intelectual, na área financeira, na área profissional, na área acadêmica, não só em uma área, porque se a gente busca muito em uma área só, a gente fica pendendo muito para um lado só. Então, é muito buscar equilibrar todas essas áreas, né? Porque quando a gente centra, né? A gente sempre... Estudar é necessário, a gente é um ser humano que precisa... É um ser, né? Que precisa de muito estudo, precisa ir em busca, a nossa busca, e sempre alimentando todas essas áreas. É muito importante que a gente pense em tudo, porque se a gente for em busca só de uma meta financeira, a gente vai terminar rico, sem saúde, sem família, sem amigos, e a gente não olhou para nada disso. E pobre de vida, né? E pobre de vida. Está rico de dinheiro e pobre de vida. Só na área profissional vira workaholic e não tem vida, não tem qualidade de vida. Termina adoecendo, né? Ou parando tudo em prol da qualidade de vida. Então, assim, tudo demais é demasia, já dizia minha avó. Eu preciso equilibrar. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? E aí, é assim, seguindo a vida. O primeiro exercício, seja qual for a disciplina que eu pegue no semestre, eu falo sobre a administração do tempo, do meu jeito, né? Botando física quântica no meio, e peço para os alunos fazerem um exercício de metas. Eu não sei se tem aluno meu aqui hoje, espero que não, porque o que é que eu faço? Eu faço no primeiro dia de aula, e quando for em novembro, espero que não, porque eu não quero que eles escutem, quando for em novembro, eu vou voltar aos exercícios e vou dizer, e aí, vocês atingiram suas metas? Porque eu peço metas nessas áreas que eu falei, que sejam factíveis para serem atingidas até novembro, ou seja, 3 meses, né? E aí já teve inúmeras histórias engraçadas, né? A aluna que disse que quer ter um filho, eu, criatura, tu tá grávida por acaso? Porque tu tem que estar com 6 meses para poder ter um filho em 3 meses. nem se for adotar, vai ser tão rápido. E aí é muito bom porque eles sentem um choque, né? E um impacto de que, caramba, eu não usei a lógica em algo que é tão importante para a minha vida, né? Professora, meta social. O que é meta social? É quando eu venho para esse pensamento sistêmico. É algo que você tem que fazer para o outro, para o social, né? Vá fazer... Eu não sei se a realidade de Rosa é assim, mas aqui existem ruas, né, que não são calçadas aqui no Brasil, que não são pavimentadas, que não tem saneamento. Então, se sua rua é assim, vá fazer uma petição para que os órgãos públicos calcem sua rua. Isso é em prol social.
Vá visitar um asilo. Quantas vezes você vai fazer isso para você conversar, só conversar com os idosos que estão ali? Vá para um hospital, faça algo pelo social. E é incrível como quando eles vêm no final do ano, né? Tem aquelas pérolas, mas também tem a consciência que expande. Poxa, professora, é tão fácil, é só pensar no dia, né? Na meta do dia, na meta de 3 meses, que eu vou chegando naquilo que eu tanto quero. Pois é, não sabia ele que ele está alimentando a sua alma. Quando ele pensa nele, é ampliando o seu alto amor. Então, assim, eu faço questão de me manter em sala de aula, mas não para passar só conhecimento que tem nos livros. O YouTube ensina melhor que eu, em 5 minutos, não precisa de 3 horas de aula. Eu quero impactar na vida deles, né? Então, eu trago aquilo ali. Janine também fazia isso, e ela sabe que a gente fazia isso de todo o coração. Então, eu entrego aquele conteúdo que ele tem que aprender, né? Lógico que foi para isso que eu fui contratada, mas o que é que ele vai fazer com aquilo? E uma vez eu tirei uma foto da turma fazendo a prova, já fazia 1 hora, ninguém tinha olhado nem para o lado. Eles estavam tão comprometidos com eles mesmos que eles esqueceram de se comportar como é normal. Né? Tentando filar, tentando dar fila, ou tentando colar, tentando dar cola, como vocês chamam em cada lugar. E eu disse, é incrível, eu estou realizada, porque faz 1 hora de prova e vocês estão centrados no seu. E eu não afasto ninguém do lugar, onde eu chego, que eles estão, eu entrego a prova e eles vão fazer. Então, assim, porque é muito trazer a consciência. Você vai enganar quem? A mim não, né? É muito isso que eu tento trazer, né, na área que eu trabalho. É isso que minha alma busca. Tem que ter algo mais profundo, senão não tem sentido. Regina! A minha alma de educadora está em êxtase. É verdade, Regina, eu sei que tá. E Quando são nós adultos, nos né? E são adultos, assim. Uma vez uma psicóloga chegou para dar um aviso. Chegou agora, Cris, né? Que trabalha comigo. E era uma turma com 96 alunos, eles conversando, né? E eu, cala a boca todo mundo! Aí ficou todo mundo olhando para mim. Aí ela quer dar um aviso. Aí a psicóloga fez, professora Anne, a senhora gritou com eles, não pode se traumatizar. Traumatiza o quê? É um bando de adultos. Se eles tiverem trauma, eles procuram um psicólogo. Eu não posso gritar com criança. Agora, se eu não tivesse feito isso, tu ia estar até agora tentando dar o aviso. Aí ela, gostei de que se eles estiverem traumatizados, procure um psicólogo. Pois procure uma pessoa como você. E eles não esperam, né, que uma pessoa bem centrada, como eles olham, exigente como eu, chegue e diga, cala a boca todo mundo. Aí é muito isso que minha alma busca, né? Para fechar, eu vou precisar sair, eu não vou poder ficar até o final. O Instagram adora nossas aulas, nossas lives. O algoritmo do Instagram fica... O algoritmo do Instagram fica extasiado. Eu acho que ele está aprendendo para ser mais inteligente. Não, e deixa a gente ficar muito mais do que 1 hora. Mas eu dizia que não estava gritando e se falando bem alto. E quando a gente fala baixo, Regina, que a turma está conversando e eu vou diminuir na voz, e o menino fica, professora, eu não estou escutando não. E eu vou falando mais baixo, quando vê a turma está toda em silêncio. Se prestando atenção e caladinho, eu escutaria. Aí todo mundo, acabou. Essa é a mágica de ensinar adulto. Você não causa trauma, ele já tem todos os traumas que devia ter. Menino, é fantástico. Para o bem maior, eu acho que a gente pode encerrar nossa live hoje, porque realmente eu estou com medo que ela caia. E não fique gravada. E não fique gravada. Eu quero guardar esse momento, porque tem muitas... Foi mágico. Foi mágico. Foi mágico mesmo, foi mágico. Então, eu quero muita marinete para vocês. Por esse momento. Marinete é gratidão exponencialmente. Eu não sei nem elevada ao quê. Eu sei, 10 elevado a 700, como dizia o professor Érica.
Não tem Gratidão, meninas. Gratidão. Um beijo, menina. Um beijo. Beijo, beijo, Beijinho beijo. para todos. Gratidão a Gra- todos Isso. aqui. Por nos acompanharem mais um Uma domingo. semana de muita luz. Já começou Muita com muita mesmo. luz, né? Muita mesmo. Aproveitem esta embalagem que nós vos entregamos hoje. Sim. Aproveitem este presente. Olha aí, E nossa avança. professora de Ok? matemática, Rosa. Ai, ela já 10 tem elevado a 700. Marinete, esse é o teu algoritmo. 10 elevado a 700. Pronto. Legal. Se algum ser humano calcular. Gratidão. Um beijo, Então vamos lá. menina. Tchau, tchau. Beijo, Beijinhos. beijo, beijo. Até o próximo domingo, minhas lindas. Adeus.